É com muito prazer que mais uma vez a gente vem dar boa noite, né? Essas pessoas maravilhosas que moram no nosso coração da Sociedade Espírita Estrada de Damasco, aqueles que hoje conseguiram estar conosco, aqueles que vão assistir depois, né? Pelo nosso canal do YouTube, na página do Facebook, os nossos amigos internautas, né? Que todos estejam bem, que o nosso estudo seja muito proveitoso, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje quem nos auxiliará no nosso aprendizado é a amiga Patrícia Monerá, né? Hoje ela vai falar de um tema também belíssimo e muitas reflexões serão trazidas na noite de hoje. Olha o tema: quem sabe pode muito, quem ama pode mais. E o subtema: filhos difíceis, amigos possíveis. Olha só. Então, vamos aproveitar bastante, prestar bastante atenção, contribuir, né, para que seja cada vez mais enriquecido aí com o conhecimento de cada um. Vamos vibrar para a nossa amiga, vamos começar a nossa harmonização, né, com uma canção, e em seguida o amigo André fará a nossa prece. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou ser de perfeitos e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Senhor Jesus,
queremos te agradecer por termos essa certeza, Senhor, de que um dia todos nós seremos anjos, de que um dia todos nós chegaremos, atingiremos ao grau de espíritos puros. Precisamos, Senhor Jesus, começarmos agora, plantar cada semente, livrando de todo obstáculo que vem ao nosso encontro, para sairmos dessa vida muito melhor de quando aqui chegamos. Te pedimos, Senhor Jesus, que ampare a todos nós. Hoje, queremos te pedir que abençoe nossa querida irmã Patrícia, que está encarregada de trazer os ensinamentos da noite de hoje, que todas as suas palavras, todo o seu conteúdo possa servir para nós como aprendizado no nosso dia a dia. O intelecto e o coração, a sabedoria e o amor, espíritos puros. Anjos seremos todos nós, quando sabermos colocar essas duas asas em equilíbrio, em benefício nosso, mas principalmente levando amor ao nosso semelhante, onde a sabedoria trabalhará em benefício do próximo e o amor consolará todos aqueles corações enfermos. Muito obrigado, Jesus. Fique conosco e mais uma vez te pedimos que ampare nossa querida irmã Patrícia. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, André. Minha amiga, agora é com você. Estamos aqui para lhe auxiliar, tá? Conte conosco. Obrigada, conto com todo mundo. Estou um cadiquinho só nervosa. Nós vamos falar sobre quem sabe pode muito, quem ama pode mais, com o foco no filhos difíceis, amigos possíveis. Eu fui procurar, quando estava fazendo o estudo, e veio uma frase do Emmanuel que está no Consolador. Razão sem sentimento é fria como os números. Se a gente sabe, só que não bota em prática com o amor, nós ficamos com a asa quebrada. E eu fui comparar, né? Os espíritos nos botam que a gente, para caminhar, a gente precisa da asa do intelecto e a asa da moral. A gente precisa ter as duas asas, né? O intelecto, que é o saber, e a moral, que é o amar, é colocar em prática. Se a gente não coloca em prática, a gente ainda está capenga aqui, né? E eu fui procurar o significado do saber e do amar. Você não vai passar, não? Vai. Então, saber. Saber é ter conhecimento, é ficar ou permanecer informado, é expressar conhecimentos determinados. Então, quando a gente sabe, a gente abrange o intelecto, a gente procura o conhecimento, só que a gente precisa botar em prática. Amar, adorar, possuir afeição, demonstrar adoração por alguma coisa, apreciar, demonstrar estima, gostar exageradamente de alguma coisa, gostar e ter uma boa relação com. Então, para você ter a harmonia dentro de um lar, você precisa ter uma concórdia, né? É um apelo pela concórdia. Eu me foquei muito no estudo de hoje no subtema, tá, gente? É filhos difíceis, amigos possíveis. Então, para a gente ter relacionamentos, pedem concórdia para que a paz reine do lar, tanto com filhos, como cônjuges, com o outro. Então, o que é a concórdia? A concórdia é o entendimento. Não existe união sem entendimento.
que é a capacidade humana de superar as diferenças sem extingui-las. A gente não vai eliminar essas diferenças. Todos nós temos, cada dedo na mão é diferente. Deus nos criou diferente. Só que a gente precisa ter o jogo de cintura para trabalhar essas diferenças, para a gente caminhar junto em busca de ideais e realizações comuns. A concórdia, ela requer autenticidade perante a consciência. É um trabalho digno que motive o entendimento e a oração da indulgência. A gente, num convívio familiar, a gente tem que ter o entendimento de que cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito, cada um está num patamar de evolução diferente. Então, o entendimento e a indulgência são alimentos para pacificar as relações. O medo, o ciúme, a desconfiança, a expectativa exacerbada são raízes de inumeráveis conflitos. A gente tem expectativas do futuro deles, né? Vai ser um médico, vai ser um advogado, e essas expectativas criam conflitos, porque eles têm os sonhos deles, eles têm o sonho, a criação deles, o que eles querem. E esses sentimentos é que patrocinam a insegurança, o mal-entendido e a malquerescência, porque a gente fica com esses pensamentos, a gente, às vezes, debate ou só joga para o outro e cria esse mal-entendido dentro de casa. Então, a concórdia, portanto, é tecida com os fios afetivos da lucidez e da fraternidade. A gente tem a lucidez de que o outro tem o caminhar dele, tem o pensamento dele, e a fraternidade para a gente exercer essa paz dentro de casa. Não nos iludamos com o sentimentalismo, que é o afeto cego e desorientado, desprovido de consciência, que é frágil. A gente achar que a gente sabe o que é melhor para eles, que o amor da gente é cego porque a gente quer tudo de bom para eles. Somente quem olha para si e reconhece com honestidade a natureza das suas sensações é realmente capaz de entender o que sentes por aqueles que a gente diz amar. Porque a gente sabe que eles têm o tempo deles, vieram com programações deles, e a gente, às vezes, cria esses impulsos afetivos que a gente acha que é enlouquecedor. Eu quero o bem dele, eu quero que seja um médico, eu quero que seja um advogado. A gente esconde antigas tendências de espezinhar aí com verniz. Você não está caminhando do jeito que eu queria que você caminhasse, você não está estudando como eu queria que você estudasse. Então, a gente tem que ter essa lucidez de olhar para dentro da gente e perceber que o outro tem o tempo dele, tem as tendências dele. Então, chega a hora de olharmos para dentro de nós e domesticar esses sentimentos, não vou dizer ordens, não são ordens, mas são planos que a gente cria, né? A expectativa, né? Nada é impuro na natureza, tudo está sendo transmutado diariamente, nós estamos mudando diariamente. E como diz Jesus, né, o nosso mestre, aquele que quiser tornar-se o maior, seja o vosso servo. Quando a gente já tem essa consciência, a gente parar, analisar o outro e deixar ele caminhar. Não adianta a gente forçar. Por quê? Porque nossos filhos são espíritos. Como lidar com eles? Paty, antes de você dar continuidade, você permite que 2 companheiros participem? Aliás, Sim. Mais um levantou a mão agora. Claro. Vamos lá, Tereza para iniciar, Berlim, depois Júlio. Eu só não estou vendo ninguém. Por isso que eu tive que te interromper.
Boa noite a todos. Na verdade, enquanto a Patrícia falava, né, me veio assim vários momentos da vida, né, e me fez lembrar da seguinte forma. E na verdade, tudo que ela falou é a mania, né, que nós temos, a mania como encarnados que nós temos de ter o controle da vida sobre a vida do outro. Né, que no caso, o filho, né, que a gente vai falar mais do filho, né, nós nos achamos, né, que somos donos da vida dele, ainda mais quando eles são miudinhos, começam, né, quando eles nascem. Então achamos que na verdade, que eles são nossos e esquecemos que ali habita um espírito milenar. Né? A gente não vê, a gente não vê isso, não vê ele como um espírito milenar, não vê ele como uma individualidade. Eu fui mãe de criança, fui mãe de adolescente, hoje eu sou filho de homens de mais de 30 anos. Então, quando eu descobri que eu não tinha o poder sobre a vida deles, foi assim, foi uma jarra de água gelada, né, que me jogaram, né, que a vida me jogou. Quando a gente percebe, e a gente percebe isso na prática, não é ninguém que vem dizer a gente, um dia cai, né? Cai a cortina e você se apercebe que ele cresceu, que ele sempre foi aquele ser individual e que só agora você está percebendo e que você não tem controle sobre eles, né? Então, e que eles têm o direito aos sonhos deles. Então é muito engraçado isso. Por mais que você é espírita, não pode pensar dessa forma, de forma nenhuma, né? Porque não é por isso, é porque quando nasce é nosso, né? Aquele serzinho miudinho, primeiro sentimento é do controle de tudo, até porque ele depende da gente de tudo, né? E à medida que eles vão se afastando de nós, que é normal, poxa, isso um cordão que quando vai se dissolvendo, né, esse cordão umbilical, é muito doloroso. Eu senti muito na pele isso, né? Tenho dito. É porque eles são pacotinhos que nós criamos dentro do nosso ventre. Então a gente acha que eles estão ali para a gente. É nosso. Só que não é, né? Marcelo, depois Júlio, depois André. Eu percebi. Ok. Duas coisas que me chamam a atenção é que a primeira é que nós não somos quem acreditamos ser. E todos nós somos dependentes emocionais, fruto daquilo e do jeito como fomos criados. Então, a gente vê o mundo não como ele é, mas segundo os filtros que nós acreditamos que são verdades e filtros outros que nos imputaram, que a gente usa como verdade e a gente nem sabe. Se a gente tem consciência disso, a lucidez parece uma coisa fantástica, porque você vai compreender que aquilo que você acha que o outro está fazendo não é totalmente certo, nem totalmente errado, e que você precisa olhar primeiro para si. Assim, peraí, eu estou falando aquilo que é melhor para mim ou para ele? Eu estou protegendo a mim ou estou protegendo a ele? A quem que eu tenho que proteger? Quem que tem que viver a experiência? Então, essa dependência emocional, né? E aí tem vários tipos, né? Tem o bonzinho, tem o protetor, tem o vitimizado, tem uma série deles. Então, é muito importante que a gente tenha lucidez de que eles são espíritos imortais, milenares, talvez saibam tanto apenas para dar um encaminhamento, mas muito antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus, são irmãos nossos na caminhada que chegaram depois. Entendamos isso, eles não são nossos, eles estão compartilhando com a gente, e aí a gente vai deixar a vida um pouco mais livre para ser ela mesma. Muito obrigado. Júlio. Falar de filhos é sempre muito interessante e cada um de acordo com a sua própria bagagem, com a sua própria experiência,
com a maneira como foi criada, tem uma percepção, né, da própria vida, como disse aí Marcelo Berlim, tem uma percepção de como educá-los, e a maneira como eles vão se conduzindo e se desenvolvendo vai nos dando sinais, né, das arestas que precisam ser aparadas. Eu não vejo, Patrícia, com todo respeito aí ao seu posicionamento, se pais podem ser assim tão livres, né? Deixar tão à vontade para que eles têm filhos e filhos, né? Existem filhos e filhos. Eu posso falar com muita tranquilidade porque eu tenho um monte deles. Cada um diferente, bastante diferente um dos outros, um com mais necessidades de burilamento, outros com menos necessidade, mas nenhum deles você pode deixar que caminhem sozinhos, que escolham sozinhos. Pelo menos no meu caso foi assim. Todos você precisa dar uma direcionada, todos você precisa dar uma conduzida, uma aresta para parar aqui, uma aresta para parar ali, elucidar equívocos, não é? Marcelo tirou aqui a minha palavra, eu sabia que ele ia falar na minha frente, ele ia falar isso. Antes de ser nossos filhos, aliás, não são nossos filhos, são filhos de Deus. Estão conosco. Estão conosco. Nós recebemos porque somos coadjuvantes do Criador na obra da criação. Então, recebemos esses filhos para educar, para conduzir, para lapidar, para aparar. Raríssimos, nós sabemos disso, estou sendo redundante, raríssimos são os casos daqueles que vêm para nos dar um apoio, né? Às vezes, lá na velhice, a coisa até inverte. Mas na infância, na adolescência, até um certo ponto da madureza, eu diria, sei lá, talvez a vida inteira, a gente precisa estar atento, uma corrigida ali, um negocinho aqui. Eles não vêm pronto, né? São espíritos, são individualidades, mas não vêm prontos. Vem para nós porque precisa que nós, de uma certa forma, enquanto coadjuvantes do Criador, lapidemos, conduzamos, direcionemos. É claro, uma das coisas, eu estou me estendendo, mas já vou fechar. Uma das coisas que foi dita é muito interessante. A gente vai conduzir de acordo com aquilo que a gente tem. Ninguém pode transferir direito que não tem, ninguém vai transferir aquilo que não tem. Nós temos uma bagagem. Eu tive uma criação e isso se reproduziu, de certa forma, nos meus filhos, a não ser aquilo que eu reputei que eu não faria com meus filhos. Não, isso não, eu tomei muita surra, né? Então, eles tomaram um pouco menos, né? Mas não deixaram de tomar. Mas eu não vou falar isso não, senão a Danta já... Olha o conselho tutelar, hein? Vamos lá, gente, vamos lá, tenho dito. Eu Obrigado. falava para minha mãe que eu não ia fazer um monte de coisa e eu me vejo repetindo um monte de coisa. É exatamente isso, exatamente isso. Agora é o André, depois a Eliane. Na realidade, né, todo mundo já falou quase tudo, mas pegando a deixa até do Berlim, né, somos imortais, somos milenares, e com isso, né, estamos indo e vindo constantemente. E, né, o amor, ele nos une, mas o ódio, né, ele acaba nos imantando verdadeiramente um ao outro, porque é lei de amor. Então, quando temos alguma adversidade com o outro, quer queira, quer não, lá na frente estaremos juntos novamente. E aí, às vezes, vem dentro do mesmo ciclo familiar, né? Como pai, como irmão, como filhos. Então, o tema, né, filhos difíceis, amigos possíveis, isso traz um questionamento, uma interrogação muito grande, porque até dentro da página anterior que a Patrícia colocou, ela falou assim, domesticar, né? E aí hoje eu estava escutando uma fala do Haroldo, que ele diz, relembrando o primeiro capítulo ali do livro Nosso Lar, André Luiz fala que não se domesticou, né? Não se adestrou para o desencarne. Então, por isso que ele se viu totalmente
né, cego, desprovido de tudo, porque ele não se adestrou. Então, na realidade, né, estamos adestrando, dentro dessa fala de André Luiz, ali no início do nosso lar, estamos nos adestrando, estamos adestrando também os nossos filhos, porque isso todo mundo puxou um lado, a gente às vezes acorda um pouco tarde, e quando vê, os filhos já estão grandes, e a gente tenta correr atrás do tempo perdido, né, para poder ajudá-los, mas nunca é tarde, a gente sempre pode ter uma palavra, uma orientação, porque, na realidade, são espíritos que a gente tem um vínculo, né, de uma forma ou de outra, através do amor ou através da dor, mas normalmente reencarnamos, o que nós já sabemos. Então, realmente, devemos ficar atentos, porque são os talentos que nós não podemos enterrar. E tenho dito. Eliane. Alguém? Eliane. Khalil Gibran, ele tem um texto muito lindo que fala bem sobre isso, né? Vossos filhos não são vossos filhos, como o Marcelo comentou. E ele fala que nós somos como o arqueiro que lança a flecha, né? Nós somos o arqueiro, nossos filhos são a flecha, né? E o arqueiro, ele ama essa flecha, e ele procura lançá-la no alvo, né? Ele coloca o norte ali e procura lançá-la no alvo certo. Somos assim, como pais, somos como esse arqueiro. E esse arqueiro, para ele lançar aquela flecha no alvo certo, né, para o mundo, e ele se preparou para isso. Se preparou. Então, nós precisamos sempre lembrar que nós precisamos nos preparar também, estudar. Porque os filhos, muitos dizem, né? Ah, que bom seria que o filho viesse com manual. Mas ele é o próprio manual, e ele precisa ser estudado. Cada filho é diferente. Muitas vezes nós nos iludimos e achamos que a gente cria sempre da mesma forma, né? Mas cada um é um espírito diferente, que precisa ser estudado, analisado, e que nós precisamos nos preparar como pais para agir da maneira mais assertiva possível, como um arqueiro faz. Eles exigem de nós, né, Eliane? Exigem de nós posturas diferenciadas em relação a cada um deles, por conta exatamente dessas diferenças. É muito interessante a vida nesse sentido. Exatamente. Pode continuar, Patrícia. Então, como lidar com eles? Diante dos desafios da criação, das preocupações que ocupam as nossas mentes, é comum desvirtuarmos das reais prioridades da criação filial em nome da segurança financeira. A gente se preocupa com vários cursos, escola, faz isso, faz aquilo, só que a gente esquece que filhos são espíritos, unidades inteligentes de Deus, com o objetivo da eternidade rumo à felicidade. O nosso papel é o encaminhamento deles no moral, na questão moral, né? Para que as provas da vida tragam a felicidade e ganhem força, é necessário o respaldo inicial, que é o alicerce reto. Cabe a nós dar esse alicerce para eles, do que é certo, do que é errado. A gente já tem as leis de Deus na nossa consciência, mas a gente precisa estar sempre podando essas deficiências que eles vêm, porque a gente vem com erros passados, né?
E eu achei muito engraçado, eu montando esse estudo aqui, que eu lembrei que mês passado, o Caio conversando comigo, ele agradeceu pelo exemplo que nós demos a ele como casal, que moldou o caráter dele, que ele sempre viu o amor entre nós como exemplo a ser seguido, o respeito que a gente tinha. Então, nessa conversa, eu falei, pessoal, cumpri um pedacinho do meu papel. Ainda faltam muitos, ainda tenho muitos erros ainda para me corrigir, mas é bom a gente ter essa troca, né? Saber que a gente fez alguma coisa certa também. A palavra convence, né, Patrícia? Mas o exemplo arrasta, né? Arrasta. Ele até quando comentou, ele falou assim, você me ensinou. Eu falei, não, eu te mostrei. Aí ele, vocês me mostraram. Então, muitos dizem erroneamente, né, através do desconhecido, do desconhecimento, que o passado delituoso de outras vidas é resultante das diferenças de afinidade que conduzem agora o presente. Só que esses mesmos que afirmam, né, que as aflições lá do passado, eles desconhecem que a gente também tem o poder do amor. Eles ignoram a força da indulgência. O antagonismo que existe hoje é vencido pelo exemplo, pela paciência e pelos inúmeros atos de amor. Deus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Os problemas de hoje que acontecem certamente são componentes de agora mesmo, não de vidas passadas, por modos de agir, por obrigações que a gente, às vezes, bate de frente e não conversa, então causam essas divergências, né? Nossos filhos não foram criados para esses poucos anos aqui durante a existência carnal. O objetivo é muito maior. Nós estamos aqui pavimentando a estrada rumo à felicidade, que é conduzi-los como homens e mulheres de bem, é direcionar-lhes o caminho para os anjos. Por isso que eu peguei a música. Todos nós seremos anjos. Cabe a nós o exemplo para que eles caminhem, né? Como disse a música, nós estamos aqui ajudando esse caminho, essa meta que precisa. Patrícia, Berlim levantou a mão. Espera aí, rapidinho, Berlim. Nossos filhos são espíritos e, portanto, existem as características lá de trás, a borra, né, os defeitos, que podem retornar como uma virtude que já foi adquirida ou um vício, que é onde o Júlio comentou, que a gente precisa aparar esta. É esse vício que precisa ser mexido, né, aparado, para que se tornem virtudes alcançadas, né? Os traços inconsequentes lá do passado, os quais devemos fomentar a reconstrução através dos esforços da educação. É a gente moldar, perceber aonde está errando, eles estão errando, para a gente possa auxiliá-los nessa reconstrução. Fala, Marcelo. Trazendo aqui o que você falou aí no terceiro, né? Lá no finalzinho, os problemas de hoje possuem certamente os componentes do presente. Imagina do que seríamos capazes se nós tivéssemos 50% a mais de paciência, 50% a menos de irritação. Como seria mais fácil a nossa vida se nós fôssemos apenas 50% mais pacientes? Então, você veja, a resposta e muito daquilo que está acontecendo, as respostas estão nas nossas mãos. Será que eu consigo ser paciente? Será que eu consigo ouvir com mais indulgência? Será que eu ouço para entender ou ouço para reagir? A maior parte do tempo a gente ouve para captar informação, para contra-argumentar, mas não é para entender, não é para tentar entender, né, o amor. E aí, hoje, aqui em casa, a gente tem uma leitora, por exemplo, do Caio, e ele tinha que falar sobre foco. Então, ele lê e falava sobre foco. E fez lá um comentáriozinho de 4 linhas, que eu peço para que ele escreva, e pediu para ele escrever o que tira ele do foco.
Ele falou raiva, beleza, raiva. A janela, a janela, tá bom. Aí ele foi falando, mas o que é a raiva? Ah, não, pai, eu tenho raiva porque eu tenho que fazer dever e eu não quero fazer dever. Mas a raiva é bom. Aí eu perguntei, a raiva é bom ou é ruim? Aí ele falou assim, depende, pai. Eu falei, olha aí, olha o espírito. Raiva pode ser bom determinado se você usando para uma situação. Você pode ser ruim se você usar em outra situação. Então, eu fiquei pensando que se eu, Marcelo, fosse 50% mais paciente comigo, com ele, com os outros, a minha vida e a dos outros vai facilitar bastante. Obrigado. Júlio Filho. Só para complementar o finalzinho da fala da Patrícia, né? Eu tomei nota aqui porque, à medida que nós trabalhamos para lapidar os nossos filhos, nós lapidamos a nós mesmos também, consequentemente, né? É muito interessante como a providência é sábia para tratar com a gente. Eu fico gratificado porque nós já podemos falar dessas coisas, né? Tratar dessas questões, ter olhos de ver essas coisas, é muito interessante, tenho dito. E para a gente descontrair só um pouquinho, porque ainda tem mais coisa para frente, imagina se a gente não tivesse o véu do esquecimento, como seria difícil, né? Porque muitas vezes são desafetos nossos que estão dentro, muitas vezes, né? São desafetos nossos, inimigos do passado, que estão aqui para a gente se perdoar. Se a gente não tivesse esse véu do esquecimento, até nisso Deus é maravilhoso, né? Só para descontrair só um pouquinho. Eles se adoram, eu não entendo o que eles brigam tanto, gente. É muito engraçado esses casais, sabe? Eu acho que tudo é insegurança da Paty, sabe? Verdade. O Vitor gosta dela, ele é apaixonado por ela, tá na cara. Não consigo entender esses dois. Então, é isso, eu vou entrar. Amanhã a gente fala. Mari, eu tô gostando tanto de você, sabia? Também, Rafa. Tem o quê? Uns 2 meses que a gente tá ficando, né? Mas parece que eu te conheço há tanto tempo. Engraçado que eu tenho essa mesma sensação. Eu te amo. Eu também. Ei! O que foi? É você? Claro que sou eu, né, Mari? Peraí. Não vai dar. Não vai dar o quê, Mari? Você não quer me beijar, é isso? Não, eu não quero te beijar, eu não quero te abraçar, eu não quero nada com você. Mas por quê, Mari? Eu não tô te entendendo. Ah, não tá me entendendo, Rafael. Ou eu devo dizer, feitor Júlio Bento. Hã? Que lá em 1700, naquelas fazendas de café, enquanto eu trabalhava feito uma escrava, você era o feitor Júlio Bento que adorava dar chibatada nas minhas costas, eu lembro muito bem. Você tá ficando maluca, Mari? Nhonhô não vai bater mais em mim, não. Já saiu a nossa lei. Lei Maria da Penha? A Lei Áurea. Calma, Mari, calma. Deixa eu falar com você. Olha só. Se eu fiz mesmo tudo isso com você, me perdoa, Mari. Eu não me lembro, tá bom? Talvez a gente veio se encontrar nessa vida justamente para que eu possa me redimir com você. A vida é assim, Mari. Ela nos dá oportunidade para que você possa corrigir seus erros do passado. Deve ser por isso que a gente não se lembra. Olha só, olha para mim, Mari, olha para mim. Eu quero fazer de você a mulher mais feliz desse mundo. Deixa eu tentar, Mari. Me dá essa chance. Não. Deixa, Mari. Não Deixa. não quero. Partiu o quilombo! Aí tá com um casal, mas se a gente parar para pensar, os nossos filhos, né? Eles foram perdi o fio da meada. Eles vieram com o esquecimento, né? Para que a gente possa amar, possa se perdoar. A verdade, né, Patrícia? Todos nós, né? Todos nós. Todos nós. Nós não somos amiguinhos de agora, nós temos os nossos débitos lá. Só que para um filho, eu acho que deve ser mais difícil, né, Júlio? Você ter um inimigo teu ali nos braços, você amamentando, deve ser uma sensação muito ruim. Você não conseguiria. Eu não me lembro. Graças a Deus a gente teve o esquecimento, né?
Maria Paula levantou a mão, Patrícia. Eu compartilhei a tela, não, né? Agora não. Ah. Pode falar, Paula. Eu vou comentar em cima do que o Gil falou. Não tem nem comparação, né? Você ter que embalar o teu inimigo, saber que tem que amar, cuidar, se ficar doente, limpar a bundinha dele e pereré pão duro com um indivíduo na rua que você não tem compromisso, não se sente compromissado com aquela pessoa. Que o chamamento não existe tanto quanto ser mãe, né? A mesma coisa marido e mulher. É muito mais complicado. Com outro, a gente pode dar 1000 desculpas. Com filho, marido, é muito mais complicado. Por isso que os inimigos vêm dentro do nosso lar, né? Para a gente aproveitar. Para testar mesmo as nossas fraquezas. Testar e ali, ó, na carne. Por isso, filhos difíceis, amigos possíveis. É isso aí, com certeza. Então, muitas vezes, eles são desafetos de vidas passadas que vêm junto de nós, nessa caminhada, para o perdão mútuo. Educar é uma ação contínua, é ajudar sem atrapalhar, é auxiliar sem confundir, é perseverar, jamais desistir. A Terra, ela espera por paz. Nós estamos passando de terra de provas e expiações para a regeneração. Só que a Terra não vai passar, somos nós que vamos nos regenerar. Então, a Terra espera por paz. Só que nós não encontraremos em vários cursos, não é a escola que molda, são nós, pais, ensinando-lhes o quê? O respeito ao próximo, dando-lhes a perfeita noção de limite, de estar-se sempre quite com a consciência, tanto deles quanto a nossa no que nós estamos fazendo. A sociedade pede amor. Virtude é ser desenvolvida no universo do espírito através dos exercícios da caridade. Dentro de casa, a gente dá o exemplo para que possa sair e executar a caridade com os outros. A educação moral é o maior investimento. Custa-nos apenas o empenho diário. Tão pequeno isso, né, gente? É fácil para todo mundo? Não é. Entretanto, sua aquisição jamais se perde, degrada, desvaloriza ou apequena-se. Ao contrário, avança indeterminadamente. Olha a nossa responsabilidade. O Cristo, além dos inúmeros exemplos conhecidos de recuperação moral e de almas, nos ensina que jamais devemos desistir de um humano. Ele mesmo disse, nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. Seja quem for, quem dirá eles que são fruto do nosso corpo ou do nosso coração? Nós nunca vamos desistir deles. O espírito sempre absorve a dose, mesmo que homeopática. É a do amor, calma aí que eu apertei demais, do amor sob a disciplina do exemplo e do cansável esforço. É a nossa oportunidade de amar quem nos foi confiado, recuperar esses espíritos através do amor. Um traço de nós acompanhará sempre os nossos pequeninos. Que traços desejamos deixar-lhes? Que tesouros do coração lhes damos como guia dos momentos difíceis? A gente vai vivendo, a gente vendo a responsabilidade que a gente tem na mão, e às vezes eu me pego não sendo capaz. Dá-lhes os devidos valores para que saibam pesar a importância do dinheiro, da família, da sociedade, da profissão,
do próximo e de Deus. O diálogo também é muito importante na relação com os filhos, mas o diálogo onde se ouve os argumentos do outro, não um diálogo onde tentamos convencer com o nosso ponto de vista. Se a gente vai para um... Eu faço muito isso, fazia muito isso. Entrar num diálogo já querendo convencer com o meu ponto de vista. Quer dizer, eu não escutava, eu só falava e tentava convencer o que eu queria. Quando usamos esse diálogo, nós crescemos juntos, ouvindo os dois lados, né? Você aprendendo. Não o fechado com só o que eu acho. Aí eu entro na pergunta. Quer ser feliz ou ter razão? Porque se a gente não ouve o outro, não tem esse jogo de cintura de saber. Saber é importante. Ou eu sei, ou eu sou feliz. Eu quero ter razão, que é a saber, ou quero ser feliz e quero amar. Devemos impor o nosso ponto de vista ou deixar o outro mostrar um olhar diferente sobre situações. Aí eu vou botar o meu exemplo. Aqui em casa, eu sempre só vi ou quis ver o meu lado. Não queria escutar o outro. Eu era a militar da casa, ainda sou em alguns momentos. Eu precisei me adaptar para ouvir mais. Vocês também tiveram dificuldades? Tereza levantou a mão, Patrícia. Eu lembrei, né, que o Júlio falou que não existe uma receita, né? Alguma coisa que ele falou assim, não existe uma fórmula, alguma coisa que ele falou. Não é igual para todos. Quando não se fala de filho, né? Quando se fala de filho é complicado, porque nós somos seres individuais, tivemos, como o Júlio falou, uma educação X, que automaticamente todos nós 11 que estamos aqui tivemos 11 educações diferentes, aí vamos repassar para esses filhos, né? 11, né? Orientações diferentes, digamos assim. Então, é muito relativo, né? Isso vai depender da época. Nós temos aqui uma mãe jovem, nós temos aqui a Eliane, que tem um filho, né? Eu acho que é o filho mais novo de todos que estão aqui, né? Que é o Caio, né? Que é o mais novo de todos nós aqui como um filho, que temos os filhos, né? Os nossos 30, 40, por aí assim, outros 18, né? Por aí assim. Então, ela é o que tem o mais novo. Então, ela vai dar uma educação, ela vai falar de uma educação totalmente diferenciada, por exemplo, da minha, que eu dei para os meus, né? Então, eu me lembro que o que eu queria, na verdade, dizer é que nessa época, né? Nessa época que eu eduquei os meus filhos, não tinha muito esse negócio de eu quero ser feliz ou quero ter razão. Não. Na minha época, eu quero ter razão. Felicidade é uma coisa que vinha com o tempo, né? Se eles estudassem e dessem o retorno. Era tipo assim, né? Foi a criação que eu tive, então foi a criação que eu passei. Então eu preferia ter razão do que dizer assim, entre optar em ter razão e ser feliz, eu queria ter razão, porque se eu tivesse razão, eu tinha todos eles ali no meu controle, porque eu era muito, né? Eu tinha que ter controle sobre eles e eu consegui ter sobre eles até atingir a maioridade, né? Então, era porque eu tive uma educação dessa forma, né? Meus avós não foram militares, meu avô não foi militar, mas a criação dele, eu acho que eu eu acho que eu não conheço uma outra educação tão rígida, né? Nem de militar, ou então é de militar, né? Quer dizer, então foi isso que eu passei para eles, né? Então eu preferia ter razão do que ser feliz,
Hoje não, né? Hoje a gente está numa vibe, né? A Eliane aí que diz que a gente quer ser feliz, quer muito mais ser feliz do que ter razão. Mas é muito relativo, porque que espíritos são esses que estão vindo que a gente só quer ser feliz, né? Então, olha, é como o Júlio falou, como nós todos temos ideia, não tem receita de bolo, é complicado, é um espírito diferente. Se você tem só um, é só um. Se você tem dois, são dois. Se é Júlio que tem não sei quantos, são não sei quantas dificuldades, né? Então, eu não vou dizer aqui um ditado aqui, mas é proibido. Mas é muito complicado, é muito difícil, né? Então, na verdade, são filhos difíceis, amigos possíveis, né? Nós somos eternos. A gente vai criar, a gente vai ter aquelas dificuldades, mas com certeza a eternidade nos leva ao amor, né? O amor, né? Na sua essência. Então, com certeza, amigos, amores, né? Possíveis, sim. Não interessa se vai durar 1 milênio, mas sim, amor, sim. Eu digo Eliane. até o ser, rapidinho, eu digo até o ser feliz aí, porque a gente, com o amadurecimento, a gente sabe que eles vão ter que passar de qualquer jeito, eles vão ter que se burilar, e a gente está aqui para isso. A gente só para e pensa, fala assim, bom, que pena que ainda não está aproveitando. Então você dá aquela... Eu sei que eu sei, mas eu não preciso ficar batendo de frente porque eu sei. Eu não saberia ser mãe hoje em dia, honestamente. Fala, Eliane. Primeiro, Tereza, na realidade, eu gostaria, às vezes eu falo bastante sobre o assunto, porque eu estudei bastante, né? Até por conta da questão da evangelização. Mas, o que não quer dizer que eu coloque tanto em prática, né? Há uma diferença. Com relação à felicidade, muitas vezes a gente quer justamente ter o controle e a gente age da forma como a gente sabe, né? E para isso, às vezes, com muito rigor. E aí a gente não dá muito a liberdade dos nossos filhos serem espontâneos, serem quem são, mostrarem a sua personalidade. E aí vem as sombras, a questão das sombras, né? Que às vezes a gente chega para o nosso filho e diz assim, isso aí que você está falando, ou que você está agindo, ou que você está pensando, isso é errado, que coisa feia. Você não tem vergonha? E, na realidade, a gente precisa mostrar que aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, eles são compreensíveis, porque nós estamos em construção. Então, ter raiva, ter vontade de bater, isso são coisas que são inerentes a nós. O que a gente precisa aprender é a questão de controlar, de saber ter um equilíbrio, canalizar de forma correta essas emoções, esses sentimentos, ajudá-los nesse caminho, né? E aí nós vamos ter filhos mais equilibrados, mais felizes, mais livres, porque eles vão saber lidar melhor com as suas emoções, com os seus sentimentos, não vão ter tantas sombras, porque muitas vezes a gente escuta, né, os pais falando assim, olha aí, eu agi assim, agi assado, que não sei o quê, mas estão os meus filhos aí todos honestos, trabalhadores, então eu cumpri bem meu papel. Sim, graças a Deus, são honestos, são trabalhadores, mas às vezes são cheios de neuras, de traumas, e por conta de muitas vezes a gente não ter conseguido lidar bem com as emoções,
né, com os sentimentos que eles demonstravam, quem eles demonstravam ser na realidade. A gente não soube conduzir, lidar bem com isso. E aí, muitas vezes, criamos, né, muitas sombras para eles. E quando eles cresceram, eles não souberam lidar bem com essas sombras, né? Mas realmente um aprendizado, é uma busca. A Tereza quer dar réplica aí. Patrícia. Não, eu só queria dizer assim, porque o que ela falou é verdade. A gente tem uma mania de dizer uma vez. Agora, um dia desse eu levei recente, eu levei um retorno lá dos meninos, porque eu disse assim, a gente falando sobre exatamente do tempo que eles eram crianças, né? Eu disse assim, mas eu fiz o que eu fiz, criei como criei vocês, e eu não vejo nenhum aqui traumatizado por conta disso. Aí ele disse, mãe, a senhora não tem ninguém traumatizado, né? Mas que a senhora poderia ter sido menos severa com a gente, a senhora poderia. Quer dizer, claro que tem 2 traumatizados, eu fiquei pensando depois, né? Porque se pensa assim, eu deixei minhas sombras nele, né? Então, é verdade, é muito difícil educar, né? Porque você educa pensando que vai ser, né? São 2 homens de bem, não resta dúvida. Mas tem lá as suas sombras, né? Em relação à mãe que teve, né? Tanto que se a gente for ter uma terapia, a gente tentou ter algumas terapias lá, os 3, né? E deu briga, né? Por quê? Porque não concorda de jeito nenhum com a mãe que eu fui, né? Mas fui a mãe deles, né? Para você ver como é esquisito esse negócio. E aí eu penso assim, aí como eu disse, eu não saberia ser mãe, né? Mais hoje, mas eu diria com certeza, eu não seria mais a mãe que eu fui. Eu seria diferente. Porque a gente está em aprendizado, a gente está em construção. A gente não vai acertar em tudo. Eu, quando o Caio era pequeno, eu lembro que eu falava muito para ele, controle suas más tendências. Eu não ensinei a controlar. Não sabia controlar as minhas, como é que eu ia ensinar ele a controlar as deles? Difícil. Patrícia, nós temos 2 colaboradores ainda, Júlio e Maria Paula. Olha, eu vou te falar, esse tema dá pano para manga, hein? Que esse monte de pai e mãe aí, ó, não quer deixar você falar sozinho, não, hein? Tem muito, vai render muito esse assunto, hein? Fala aí, Júlio. Detalhe, né? São pais e mães individualidades totalmente diferentes, maneira de ver, criação. Então, realmente, eu acho que vai ser muito rico a experiência muito rica, a experiência que serão, as experiências que serão trocadas aqui hoje, talvez na próxima semana. Mas, enquanto a Tereza falava, ela me trouxe a lume. Sábado eu tive na minha dentista e ela falava da dificuldade que teve com o pai, né? Porque o pai foi muito rigoroso. O pai poderia... Ela vem de uma família mais abastada, né? O avô tinha muitas posses e tudo mais. E aí, consequentemente, o pai também, né? Deixou lá umas heranças para o pai. Então, o pai tinha muita condição e deixou lá penada, murro na faca de ponta, e trabalhar, né, e ter que fazer tudo sozinha, e se virar sozinha, e que ela não se conformava com a situação, porque o pai ter sido muito rigoroso para ela e tudo mais, coisa e tal. E eu disse para ela, eu acho que lá onde ele está se sentindo com dever cumprido. Que é isso? Como assim? Eu falei, pois é, porque você se formou sozinha, é uma dentista, toca seu consultório, né? O consultório dela no downtown, né? Um shopping de peso, na Barra da Tijuca. Então, você não depende de homem, você toca seu consultório, você tem a sua vida, você é uma mulher independente. Seu pai fez certo, cara. Mas ele poderia ter me dado mais mole. Olha só, os métodos
Você pode até não ter concordado com os métodos, mas que atingiu a finalidade, atingiu. Não é verdade? Então, eu nem posso falar isso, mas eu vejo. Meus filhos também pensam mais ou menos assim, né? Acham que eu fui rigoroso demais. Eu falo para eles, eu acertei na dose. Tenho dito. Eu agradeço o rigor da minha mãe. Maria Paula. Bastava um olhar que a gente sabia o que ela queria. Eu endosso o que o Júlio falou, porque não indo contra o que a Tereza falou, mas nós temos que pensar o seguinte: nós tratamos nossos filhos de acordo com a educação que nós também tivemos. Então, não tem como eu ser uma pessoa muito elaborada, por exemplo, se eu tive uma educação rude. Estou dando um exemplo, né? Porque, embora meu pai não tivesse instrução nenhuma, ele não era de bater, ele não era agressivo, não era nada disso. Mas eu é que fui buscar estudo e a minha mãe foi, por exemplo, um exemplo, minha mãe foi uma mãe que sempre falou assim, eu não posso dar nada, não posso deixar nada para vocês, não tem nada para deixar, que ela dizia, entre aspas, né? Mas educação, não, ela falava assim, a única coisa que eu posso deixar para vocês que ninguém vai tirar é educação, estudo. Ela falava isso. Então, eu não tenho... Hoje eu vejo que tem coisas que eu podia ter feito diferente, vejo. Mas eu amadureci para ver isso. Eu aprendi com isso. Então, isso vai ser utilizado para a próxima PT Saudações. Lamento. Eu dei o melhor de mim. E eu não tenho isso. E eles vão ter sempre, filho vai ter sempre um argumento para dizer que mas podia ser assim, podia ser assado. Agora, outra coisa, né, que eu concordo com a Tereza. Eu, para ser mãe hoje em dia, ia ser difícil. Porque nós estamos vivendo uma época que eu vejo o extremo das coisas. Na minha época não se dava liberdade para nada. Hoje é o extremo da liberdade de achar que o filho pode fazer tudo. Você não tem parâmetros. As pessoas não veem a medida, o meio. Acha que educar é dar toda a liberdade. Não é. Filho, muitas vezes, tem que ser contido, tem que ser educado. Não é bater, não é surrar, mas é tirar as coisas. Tem várias formas de você educar um filho. Né? Não, você hoje não vai sair porque você não fez a sua tarefa de casa. Hoje... E você não vê isso. A minha irmã é professora. As aulas estão online aqui em Mesquita. É a minoria que entra. Ninguém faz dever. Porque pai não quer ter trabalho de sentar para educar. A maioria não quer, primeiro. Porque não dá limite para o filho, não quer ter trabalho. Porque educar dá trabalho. Educar é você repetir a mesma coisa o tempo todo. E mesmo assim, tu vai crescer e ver teu filho fazendo às vezes diferente do que você educou. Mas você tem que fazer a sua parte, porque eu vou ser cobrada pelo que eu fiz ou deixei de fazer. Então, assim, filho vai ter sempre que falar. Penso eu, né? Mas eu compreendo que nós estamos numa época diferente, com situações, com coisas que mudaram totalmente. Mas nem por isso a gente não tem que deixar de dar limite ao filho, educar, botar de castigo quando for preciso. Esse castigo não é mais o físico, né? Na minha época era cinto, era não sei o quê. Minha avó gostava de um cinto. Minha mãe nunca me tocou. Meu pai 2 vezes me tocou a mão e chorou que eu tive que consolar ele. E ele era um homem da roça, rude. Então, assim, eu eduquei meus filhos também, não gosto de bater, mas teve épocas que eu bati. E não me arrependo. Porque há pouco tempo eu pude, a minha filha chegar para mim, virar e falar assim, mãe, obrigada por você nunca ter desistido de mim. Porque ela foi fazer faculdade já com mais idade. E as pessoas falam assim, você vai pagar a faculdade? Eu falei assim, vou pagar, porque agora é o momento, agora ela está madura para isso. Antes, se eu pagasse, ela não ia aproveitar. E agora ela está aproveitando. Então, hoje ela veio e agradeceu, porque faz parte, é o aprendizado dela e meu. Não é só deles, não. Eu vou levar para a próxima. E já vai colher nessa. Você vai levar para a próxima, mas já colhendo nessa. Já colhendo nessa.
Como eu falei, Patrícia, você hoje vai falar bem pouquinho. Tereza e Júlio. É a roda de conversa, vocês não me avisaram, gente, que era a roda de conversa entre pais e mães, entendeu? Tereza. Eu estava aqui exatamente pensando que, querendo comparar os dias de hoje e o dia na época que eu eduquei os meus, né? Os meus nasceram na época do videogame, nem que fosse do tamanho dessa impressora que eu tenho aqui, eles já tinham o videogame, né? Aqueles caixote enorme. Então, quando chegava na época das férias, lá estava liberado o videogame para todos os dois. Agora, quando terminava, na última noite de férias deles, né? O mais velho já embalava ali aquele videogame, botava dentro da caixa, entregava na minha mão para receber de volta só nas próximas férias. Quer dizer, eu não falava nada, então ele já fazia isso. Aí eu fico pensando, meu Deus, como fazer hoje isso com essas crianças de hoje, né? Então, agora, há pouco tempo, a gente discutindo, conversando os três, eu, minha neta, que é a mais velha de 18, e o mais velho, filho mais velho, ele dizendo assim, vó, o pai tá reclamando de mim só porque eu questionei ele uma coisa na hora do almoço. Aí ele disse assim, a senhora acha que isso está certo? Aí ele olhou assim para mim e disse assim, mãe, não fala não, fala só para ela que se eu fosse 10% do que a senhora foi para mim, a educação dela não seria essa maravilha que ela é. Quer dizer, né? 10%, né? Ele, e assim mesmo, claro, a minha neta, a gente percebe que é o reflexo, é super engraçado, eu percebo na minha neta um pouco do reflexo da educação que eu tive e dei para o menino, entendeu? E que já refletiu de maneira mais suave na menina. Mas existe aquela educação rígida. Então, é engraçado a gente vivenciar isso. Tem que viver para vivenciar, viu, Júlio? Agora é você, Júlio. É o que a gente sabe que a doutrina nos ensina, né? Ninguém nasce no lar errado. A gente até acha que, a mãe do fulano é melhor do que a minha, aquela família é mais... Mentira, não é mentira. E o que nós observamos? Nós observamos uma diferença bastante significativa entre os espíritos que estão reencarnando ultimamente. Eu diria assim, nos últimos 20 anos, não sei, talvez 30 anos, os espíritos que estão reencarnando são muito diferentes. Nos últimos 15, 20 anos, então, principalmente. Né? E uma diferença, eu até de vez em quando comento isso com Jaqueline, que eu fico preocupado com o que vai ser do nosso futuro. Porque se os espíritos, esses que estão num degrau mais elevado, não tiver consciência, eles vão escravizar os outros. Porque nós temos crianças com muita dificuldade de aprendizado, crianças com muita dificuldade de você impor limites, criança com uma série de dificuldades. Né? E tem outras crianças que aprendem com facilidade, que se relacionam com facilidade, que eu falo assim porque o meu chefe de serviço, ele já trabalha comigo há 12 anos. Né? 12 anos. E aí eu vi os filhos dele muito pequenos e tudo mais, o garoto agora está um adolescente, e ele tem um filho mais velho, o garoto é uma tranquilidade, sempre foi uma tranquilidade para ele educar, para ele conduzir. O cara é muito tranquilo. Vai ser muito provavelmente, vai estar aí no topo, né? E aí eu olho minha neta, que dificuldade, que coisinha difícil de lidar, sabe? Para eu conquistar, eu estou, sabe, suando para conquistar aquele espírito. Ela tem um problema sério comigo diretamente, que a gente percebe. Eu errei muito com ela, porque o meu problema dela comigo é dela fazer as coisas para implicar comigo. Olha que tem 3 anos, 3 ou 4. 4. 4 anos, 4 anos. Já faz coisas para ficar me provocando, para ficar me aguilhoando. Ela é terrível. E aí?
né? Daí, eu quero, para concluir, as nossas diferenças de ver e de se comportar diante deles, né? E por conta dessa dificuldade, a nossa diferença de ver e de agir em cada uma das situações. Eu me lembro que Marcelo Berlin, certa vez, não me lembro bem se foi, é um desses termos, talvez, que foi usado aqui hoje. Eu acho que ele falou que teve que domesticar, se não me engano, né? O filho dele. Não, tive que domesticar. Eu achei aquela fala muito, né? Um negócio muito à vera, mas Adestrar. Aí achei uma fala muito, poxa vida, caramba, eu não tive que adestrar os meus filhos, mas agora eu vejo, né? A diferença, os netos, os meus filhos tendo que adestrar neto também, e outras situações que a gente vê enquanto profissional, que é complicado demais. Não dá aqui não vai ter nunca uma fala linear, porque os espíritos são muito diferentes. Tenho dito para não monopolizar a palavra. Aqui em casa eles ficavam revoltados que eu falava. Eu disse, não, eu estou adestrando todos 3. Aí eles ficavam revoltadíssimos comigo. Então, devemos comandar as obrigações ou deixá-los cada um no seu tempo fazer suas tarefas com responsabilidade própria. Eu aqui, a dona militar aqui, sempre quis que eles fizessem as coisas no meu comando. Falei, tem que fazer. Então, eu não deixava eles se programarem. Era a ordem, tinha que cumprir a ordem. Eu acho que com isso, analisando agora, eu errei. Eu poderia ter ter um jogo de cintura maior para manejar, para que eles se organizassem, para que eles tivessem maior autonomia. E será que teria o resultado que teve? Essa é a questão. A gente não sabe. Então errou. A oportunidade teria sido dada. Se eles não aproveitassem, aí a situação teria que ir por um outro caminho. Mas dar a oportunidade deles fazerem o que você falou, né, deles criarem a sua de forma a contento, que eles fizessem de se organizando, né? Exatamente, mas criar situações deles adquirirem essa responsabilidade, eles criarem essa estrutura. Você falou muito bem. O problema é sempre, como a Maria Paula falou e falou muito bem, que ela está adquirindo a experiência, todos nós, né? É a questão de a gente não querer ter esse trabalho. Isso dá trabalho. É muito mais fácil chegar para vai ser do meu jeito e acabou. Tem que fazer assim, pronto, ponto final. Faz porque eu estou mandando. Então, é muito mais fácil, dá muito menos trabalho do que você criar situações, do que você... A gente precisa primeiro aprender a fazer isso, né? Por isso, aí já dá trabalho. Eliane, tanta coisa para fazer na vida, ainda tem que ficar aprendendo a fazer esse tipo de situação. É interessante, né? Eliane, nessa sua fala, porque, como eu disse lá atrás, né, a gente não nasceu no lar errado, a gente nasce no lar certo. E no lar que nós nascemos, assim, e a gente sabe que na vida, cada um dá o que tem. Então, se nasceu naquele lar e o que eu tenho para dar é isso, é porque é disso que o espírito precisa. A providência divina é sábia, nós já sabemos disso. Né? A questão aí é bastante interessante e complexa. Eu não vou me estender muito, mas Marcelo está na fila para falar. Na realidade, a gente precisa se preparar para tudo na vida. Certo. Para a nossa profissão, para tudo. Só que, às vezes, a gente acha que não precisa se preparar para a paternidade. Não tem necessidade. A gente educa do jeito que a gente foi educado. Aí que precisa, sim. E isso está no Livro dos Espíritos. E isso os grandes educadores falam. Né? Precisamos nos preparar, sim.
Então, ninguém nasce no lar errado, mas isso não nos tira a responsabilidade de nos prepararmos para a paternidade. Só que isso dá trabalho, isso exige tempo e exige vontade, né? Coisa que a gente não quer. E o crescimento mútuo, porque um está ajudando o outro. E nem todo mundo tem a informação que nós temos, né? Então, Júlio Filho, vou ter que te interromper. Marcelo Berlim já estava aguardando, você interrompeu a segunda vez e tem agora a Tereza. Patrícia que vai... Espera aí, Marcelo, aguenta aí, deixa eu só pegar o gancho da Eliane. Pega aí. Porque quando a Eliane botou ali, né, que dá trabalho a gente moldar, né, dar autonomia para eles, porque a gente também precisa se modificar. Eu acho que eu errei sim. Por quê? Porque o Caio, a gente teve que sentar aqui para conversar, para um se moldar no outro aqui, que eu tive uns problemas. Ele me alertou. Ele falou assim, mãe, eu sei o que eu preciso fazer, só que eu preciso fazer no meu tempo. Se você ficar repetindo, eu me faço de surdo. E a gente erra muito nisso, porque a gente quer do jeito da gente, a gente não dá autonomia para eles, e eles são capazes. A gente tem que lembrar que eles são espíritos que também estão na caminhada. Nós estamos mostrando a estrada, só que o caminhar também é deles. A gente não vai fazer os passos deles, eles é que vão fazer. Marcelo. Essa oportunidade que eu estou tendo agora com o Caio é muito boa, né? E eu, com certeza, praticamente errei 80%, talvez por aí, lá com o Kaique, né? Muita coisa eu deixei de fazer, muito imaturo, e ele nasceu no lar certo, mas com certeza eu posso não ter sido o pai adequado, ou que poderia ter sido muito melhor. Com certeza eu negligenciei muita coisa. Bom, então com o Caio aqui a gente tem essa situação agora de poder aproveitar e se refazer, né? Vocês talvez que estejam muito mais na caminhada do que eu, só vão poder talvez fazer isso com os netos. Talvez vocês não tenham filhos novos de novo. Então com o Caio aqui eu falo com ele uma vez, né? Eu digo para ele, me ajuda, meu amigo, tem como você me ajudar? O que eu posso fazer para você poder, né? Vai lá, aí falou duas, na terceira diz assim, olha só, eu estou querendo ir pelo caminho do bem, da tranquilidade, da conversação. Você gosta de apanhar? Não, eu não gosto de bater. Então, vamos entrar aqui no meio tempo, esse meu parceiro, quebra o meu galho. Isso, primeira vez eu falo, a segunda vez, a terceira vez eu já estou segurando o ímpeto, né? Porque eu quero colocar a minha vontade, o meu tempo, do meu jeito. Eu vou aqui tentando muito mais educar-me, é no meu educar que eu consigo educar o outro. Só o exemplo é capaz de arrastar. Eu posso até convencê-lo, né? E hoje eu ainda tento ver o que é que eu estou fazendo que eu posso fazer melhor. São espíritos inteligentíssimos, capacidades são tenazes. Então eu preciso entender que esse cara tem grande possibilidade e que eu preciso ajustar muito mais o meu jeito do que efetivamente o dele. Tereza. A educação que a gente passa, ela tem, né, ela é rica, mesmo das formas mais diferentes, e ela tem o seu valor real, né? Eu me lembro que eu era muito controladora, né? Eu era muito controladora com as crianças, mas ao mesmo tempo que eu era muito controladora, eu dava a eles muitas responsabilidades, né? Até muito mais responsabilidade do que a própria idade permitia, né? Então, eu dava tarefas para eles de casa, até porque a vida, eu sempre tive que trabalhar, né? Então, eu tinha que cedo botar eles nas tarefas de casa, e eu botava. O mais velho era mais acessível, o mais novo tinha horror às tarefas de casa, mas mesmo tendo horror, ele fazia. Porque um lavava um prato num dia, o outro lavava lavava o almoço, outro lavava a janta. E aí, no outro dia, eu revezava.
né? Invertia, né? Aí o que que eu formei? Formei um cara que está com 36 anos, que agora foi pai de novo, me deu uma neta que está com 4 anos, né? Um pai que quando a mãe dormia a noite toda e a minha neta acordava, sempre foi assim com as duas, acordava, tirava do berço e botava para mamar na mãe dormindo. Esperava, botava no berço, né? Quer dizer, teve aí a formação dele, com a formação que ele teve, que ele veio para o lar certo, como o Júlio falou, né? O lar sempre o ideal. E aí eu tive o outro que tem horror a coisas de casa, mas quando ele resolve fazer tudo em casa, ele faz melhor do que a mãe, né? Quer dizer, eu acho assim sensacional. Eles podem até achar ruim, mas eu formei dois caras, né? Quer dizer, é muito bacana isso, cara. A gente vê isso hoje. Tem lá suas sombras, né? Claro, mas a gente acho que no frigir dos ovos aí ficou um negócio meio legal, eu acho. Vamos lá, gente, vamos caminhar. Está acabando. Prefere ter razão ou ser feliz? Aí eu botei uma figura de uma casa. Quando a gente está numa casa feliz, harmoniosa, a energia é boa, as plantinhas ficam verdes, tudo é bom. Se eu preferir ser feliz, eu vou querer ficar dentro do meu lar. Esse lar vai ser harmonioso. Se eu quiser só ter razão, eu não vou querer ficar dentro desse lar, porque a discórdia vai reinar ali dentro. Então, com o amadurecimento, Tereza, com o amadurecimento, percebemos que cada um tem seu tempo para perceber a vida e o aprendizado. A vida vai nos ensinar de qualquer jeito. Cabe a cada um de nós aprender pelo amor ou pela dor. Nós ensinamos os nossos filhos a caminhar. As lutas, as tarefas não cabem a nós. Os passos são deles. Cada um tem o tempo do seu aprendizado. Não adianta a gente forçar. Nós temos que parar para pensar que nós somos jardineiros com as sementes de Deus. Eu botei essas duas criancinhas ali no meio das flores. As crianças são as sementes que Deus plantou. Nós já fomos sementes nas mãos dos nossos pais. Agora nós estamos na posição de jardineiros. Somos responsáveis transitórios. Nós estamos adubando essas sementes de Deus em cada encarnação. Cada volta que nós temos é uma oportunidade de adubar mais flores nas relações. Algumas vezes, inimigos do passado, sim, transformando-os em amores futuros. Agradeçamos essas oportunidades que Deus nos deu. Você já quer colocar música ou eu posso falar Pode alguma falar. coisa? Pode falar. A música tem 6 minutos, aí é só para a gente... Então, menina, deviam ter me avisado que era só pai e mãe. Olha a luta, o povo está cheio de vontade de continuar contribuindo aí. Imagina os outros que, né, são quietinhos assim em todos os encontros, mas com certeza devem estar com muita vontade de falar. E aí a gente vai ter que pensar, né, num desdobramento desse encontro. Foi muito, muito bom, Patrícia. Muito obrigada por todas as contribuições aí e que a gente viu, né, que dá vontade mesmo de falar. Eu me contive, porque, né, deixei aí o povo com sangue de pai e mãe na veia aí, muito ávidos, né, para colocarem suas experiências, então a gente deixou essas contribuições aflorarem, né? Muito obrigada mesmo pela sua participação, pela sua contribuição, né? E a gente vai partindo aí para o encerramento, ouvir a canção que você quer colocar. A canção é Aprendiz, do Tim Vanessa. Nós estamos aprendizes nessa caminhada aí com eles. Preste atenção nos slides e na letra, gente.
que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz.
que tenhamos a consciência de que o saber é importante, mas o amar é muito melhor. Obrigada pela ajuda de todos. Foi muito bom. Nós que agradecemos. Vamos então para a prece final com a nossa amiga Tereza. Jesus querido, queremos te agradecer pelo belíssimo encontro que nós tivemos, sob a regência da nossa querida Patrícia. Foi um momento em que a gente viajou no tempo e viu lá a nossa educação. Depois vimos a educação que nós demos aos nossos filhos. E isso para nós foi assim de grande felicidade. A gente percebeu que no final todos nós aqui estávamos querendo acertar, formar homens e mulheres de bem. Obrigada, Senhor, por nos ter dado essa oportunidade e da gente ter realmente segurado, sustentado para nós, termos vencido e outros ainda no caminho. Ampara, Jesus, cada pai que aqui está, cada mãe que aqui se encontra, cada filho. Mestre querido, ilumina todos nós. Que a humanidade inteira, Senhor, nesse momento, possa ser iluminada e transformada através de tantos ensinamentos aqui que nós aprendemos. Nos ampara, nos protege. E é com uma grande alegria que a gente diz, Mestre, obrigada pela belíssima noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, Tereza. Muito obrigada a todos que permaneceram até agora conosco, né? Com certeza aí refletindo, né, sobre suas ações enquanto pais, enquanto mães, como a Tereza falou, tentando acertar o tempo todo e dever de casa, né? Como sempre, pensando o que eu posso fazer de melhor, né? O que faltou, que eu posso consertar, alguma ação que eu tenha cometido que não foi a melhor, né? Então, Papai do Céu nos abençoe e proteja todos nós, né? Os nossos familiares, nossos amigos, toda a humanidade, né? Que o planeta está passando por esse momento doentio. Então, que nós sejamos amparados e protegidos pelo nosso Pai Maior. Até segunda, que a gente se encontra novamente. Fiquem com Deus.